Nós vamos ver agora um pequeno sisteminha. Vamos fazer um sisteminha que tem um cadastro de produtos. Nós criamos um cadastro novo, produtos para o curso, e um faturamento. Um pequeno faturamento, tá? Mas que vai bem semelhante até, vamos dizer assim, mas de uma forma super simples, do faturamento que a gente vai ver lá no que tem no RP Flex. Então, inicialmente, vamos dar uma olhadinha como é que funciona o programa, né? Então vamos chamar aqui o programa. Ele está aqui, ó. Entra aqui no menu, ele já está aqui dentro. Cadastro de produto. Tem aqui o browser. Ele tem basicamente os campos saldo em quantidade, preço de tabela, descrição e o público. O público é um campo que não existe no RP Flex. Aí tem as informações e quando eu edito o campo, clicando aqui, ele me apresenta aqui os vários campos que compõem essa tabela, tá? Então esse é o cadastro que nós vamos trabalhar agora. Então vamos ver os programas, tá? Nós temos basicamente três programas. O produto PHP, que tem a rotina principal, o PHTML, que indica como é que os dados vão ser apresentados na tela, e o MAP. Vou começar pelo PHTML, tá? O PHTML, ele tem os campos, vamos dar uma analisadinha aqui. Aqui tem esse comando inicial aqui, que indica que nós podemos trabalhar com o JavaScript. Então, toda vez coloquem esse comando aqui em cima, na primeira linha, porque assim você pode, depois do HTML ou antes, colocar rotinas em JavaScript. Mas outra forma é você criar um programa específico, tá? Lá no diretório de resources. Bom, o PHTML tem aqui uma indicação importante, que é esse 6 aqui, que indica como você pode alargar ou estreitar a tela. Então, quando você tem muitos campos na tela, se você quer que eles se espalhem até os limites, você coloca um número maior. Se não, você coloca um número menor. Aí você tem o form. O form ele é uma tag que envolve todo o formulário. O field set envolve blocos. Pode criar vários blocos de campos na tela. Então, cada field set incorpora um. Aí vem o campo, o tag label. O tag label tem a vantagem que com ele você acessa qualquer elemento que está dentro desse label aqui. Então, ele tem aqui uma característica importante, que ele diz se aquele campo deve ser grande, pequeno ou médio. Então, dependendo do conteúdo previsto naquele campo, você vai indicar se ele é grande, médio ou pequeno. O nome do campo, então no span, você diz, span é apenas uma indicação para colocar algumas variáveis. Então, uma delas é o nome do campo. No caso que vai aparecer impresso na tela. Depois você tem o input. O input realmente é a entrada de dados. Então, a maior parte dos types é texto, pode ser button, pode ser um combo, enfim, tem vários tipos de entrada. Pode ser um submit, que é um botão que submete para o programa PHP. E o ID, SB1Desk, o ID é exatamente a forma de você, no JavaScript, indicar que você está querendo mexer nesse elemento aqui da tela. E a class MTDIN. Também você tem MTDIN, você tem algumas outras, dependendo da forma de entrada. MTDIN é uma digitação simples. Então, todos os campos aqui são semelhantes, com seus campos, com exceção desse campo último aqui. Ele é um select. Nós vamos ver no metadados por que ele é um select. Quer dizer, é um campo que aparece um combo box e o usuário vai selecionar o público, né? Veja que aqui está escrito público, que é o que vai aparecer na tela, referente àquele campo. Então vamos dar uma olhadinha no metadados. O metadados está aqui. Para chamar o metadados é admin/metadados. Você antes tem que se autenticar, né? Entrar numa empresa qualquer, e vamos procurar aqui o metadados produto curso. LMNO produto curso. Está aqui. Vou abrir ele aqui. No metadados,
eu vou informar primeiro a descrição dele, os vários campos, né? Produto curso, aqui uma descrição, produto SB1 para curso, a tabela SB1 não tem view, o clone também não tem, mas tem um filtro aqui, dizendo para ele pegar só o SB1 atueste igual a P, e a empresa sim. Então ele vai filtrar apenas os produtos que têm o campo SB1 atueste igual a P. Vamos ver agora as colunas. As colunas também é normal, né? Cada coluna aqui indicando, por exemplo, SB1 ID, é o ID dessa tabela. Então, o tipo é ID, se vai entrar no browser, se não vai, se é visível ou não é, se é obrigatório ou não é, se é exclusivo ou não é, e se a edição é inline. E aí tem todas essas validações. O que eu quero mostrar aqui que é diferente é exatamente o campo público. Então, nesse campo, a gente definiu que ele é um option, tipo option. Lembra quando nós falamos do metadados, que tinha um tipo option? E aí é um combo box. Então, eu indico aqui no metadados quais são as opções. Nós vamos ver depois que existe uma forma de você tornar isso dinâmico, a partir dos parâmetros, principalmente. Então, cada usuário pode ter textos diferentes nessas opções. Aqui não, o texto está chumbado, então tem aqui milionário, rico e classe média, que são as classes sociais, que se destina àquele produto. E o que vai ser gravado, na verdade, é o valor. Então, normalmente é um campo menorzinho, tal, que apenas contém uma sigla do que vai ser gravado para facilitar no teste dos programas. E de resto é igual. Então, vamos agora analisar os programas. Então, tem o produto PHP, o PHTML que nós já vimos e o map. No caso do produto, nós vamos fazer aqui uma coisa diferente, e é uma coisa que vocês dificilmente vão ver nos programas que já temos do New. As funções que é de sua responsabilidade, quer dizer, que é você que vai escrevê-las, estão em português e não em inglês, como normalmente é. Porque assim fica mais fácil de você identificar, ah não, essa função aqui sou eu que tenho que escrever. As que estão em inglês é que vem do nosso framework. Então vamos começar. Namespace RPFlex, require once, estou chamando o programa master detail, que contém todas as classes que nós vamos usar, e vamos então criar a classe produto, com P maiúsculo. Veja que a classe normalmente tem o mesmo nome do programa, mas iniciando com letra maiúscula, para diferenciar o nome da classe do nome do programa, estendendo o master detail. Aí vem a função construct, vai ser chamada logo no início, que vai indicar algumas coisas básicas. Por exemplo, o nome do metadados aqui, no construct, parent construct, vai pegar do pai, treinamento, produto, onde se localiza aquele programa, né, em qual diretório está o nosso programa. O título, que vai aparecer em cima na tela de apresentação, o set report título, o título que vai aparecer quando você for fazer o gerador de relatórios, os help, onde ele está localizado, que ele é gerado pelo nosso setor de documentação, que coloca esse help em determinados endereços. O insert action, então o que deve ser feito quando for inserido um novo registro, quer dizer, quando eu clicar no botão incluir. Então, this, né, porque eu estou falando dessa classe, é um método dessa classe, add insert action. E aí eu vou para mostra tela. Então, ó, aqui já estou com uma função em português. Por quê? Porque quem vai ter que escrever essa função é você, lá embaixo no programa. Incluir um novo produto, é o texto que aparece. E aqui também, olha, salva registro. Opa, quem vai escrever essa função? Você. Por quê? Porque está em português. Então, você tem que escrever aqui já duas funções, a mostra tela e a salva registro. Aí depois tem a edit button, né? Que tem aqui a edita registro também. Não é eu coloquei aqui em cima o nome dessas funções que normalmente vocês vão enxergar nos outros programas em inglês. Record edit. Aqui em cima mostra a tela, é record template. Tá? E a insert é insert button.
Edit Button, edita o registro, o ícone, né, que aparece lá, o lapisinho, altera esse produto e a forma de edição, normalmente content, a rotina de salvar, e aqui basta colocar um texto que vai permitir a cópia do registro. Copiar registro, ele vai colocar o íconezinho lá de cópia e vai entrar na rotina de inserção de um novo registro. Delete Button, deleta registro. Você tem que escrever, e muita gente esquece, a rotina que vai ser acionada quando a pessoa apertar na latinha de lixo lá, no BTN lixo min, que é o desenho lá que aparece no browser. Excluir produto e uma tela de confirmação, o usuário confirmar a exclusão. Deseja excluir esse produto? Muito bem. Continuando aqui. Add Check Filter, mostrar inativos. Então, no caso, os inativos são aqueles que estão com status igual a 0. Então, aqui a gente colocaria, se fosse necessário, mas, na verdade, ele apresenta todos os registros, então não tem filtro nenhum se eu peço para mostrar os inativos. Não testa. E, se for normal, vai apresentar apenas os registros que têm status igual a 1, aqueles que estão ativos. E aqui eu coloco se, de início, ele deve apresentar filtrado ou não. Então, como eu coloquei aqui, false, significa assim, não use essa opção aqui, use essa opção aqui. Essa aqui que é a opção padrão. Então, se eu colocasse true aqui, ele de início já ia mostrar os inativos também. Tá? E o Add Layout Editor vai indicar aonde está o PHTML, quer dizer, quando ele vai apresentar a tela, qual é o programa que vai ser chamado, produto.html, o título e a localização desse programa. Está lá, aliás, metadados, e aqui a rotina de pré-renderizar, que é o Before Render. Né? Before Render, que eu coloquei aqui em português, para entender, olha, isso quem tem que escrever é você. Nesse programa aqui não vamos fazer nada, mas já no faturamento tem uma rotina que a gente escreve antes da apresentação da tela. E aí vem as funções da tela. Então, nós temos edita registro, que é aquela record edit, quer dizer, vai ler o registro que a pessoa clicou quando quer atualizar um registro. Então, primeiro ele captura o ID, porque quando a pessoa apertou lá no botão, eu preciso saber qual é o registro que a pessoa digitou. Então, através do get, né, que é chamado a partir do getServer, ele me traz o ID. E aí eu armazeno isso nessa variável. Aí eu vou criar um array com os dados desse registro que a pessoa selecionou, que o usuário selecionou. A registro, igual a this, ler registro. Então, veja, é uma função minha, né? Está em português, então é minha, quer dizer, do programador. E por que está this aqui? Porque é uma função dessa classe que nós estamos tratando, da classe produtos. Então, ler registro e o ID que foi selecionado quando o usuário clicou no lapisinho. Public Function, ler registro. Então, aqui eu vou executar essa função, crio um array vazio e monto a query no campo SQL. Então, select B1ID, os vários campos aqui, where, e aí eu coloco aqui, estou selecionando o campo EA1, pode ser que várias empresas vão usar esse cadastro de produto, então ele vai, para qualquer uma das empresas que eu entrar, vai achar esse cadastro de produtos, porque existe uma tabelinha lá que tem todas as empresas que acionam esse cadastro de produto. E o status igual a 1, porque esse produto tem que estar lá existindo. Pode ser que eu tenha o mesmo produto sem existir. If ID maior que 0, então, olha, é uma query dinâmica. Se vier o ID, ele vai colocar NSB1ID igual ID. Se não vier, ele imagina que é para fazer uma listagem, para ler todos os registros. Então, ele ainda classifica pela descrição do produto. No nosso caso, sempre nesse programa aqui, vai vir com o ID presente. Eu poderia ter colocado essa query aqui, lá no model, e vários programas usarem, tanto aqueles que querem um determinado registro,
como aqueles que querem todos os registros daquela empresa. Continuando aqui, nós temos a getDB, então que vai executar essa query e vai retornar o array. Aí o array vem aqui, a registro, né, porque chamou a função, return, mostra tela. Então daqui ele vai para onde? Ele vai para mostra tela. ID, registro, e ó, veja por que tem 0 aqui. Porque quando foi feita a query, ele leu um array. Como ele leu só um registro, os dados estão no elemento 0. Então, é por isso que a gente tem que colocar aqui esse 0 para ele jogar na tela os dados daquele registro. Uma vez lido o registro, ele está lá na tela, aí aqui tem a função mostra a tela. A função mostra a tela, ela recebe o ID e recebe o registro. Se for uma edição, ele já veio direto. Lembra lá no construct nós dissemos, ó, se for um insert, se a pessoa apertou no botão incluir, ele não vai preencher, ele não vai ler registro nenhum. Ele já vem direto para cá. Mostra a tela. E aí ele faz um objeto template, baseado no custom template, que é toda a rotina que mostra os dados lá, baseado no quê? Num PHTML. Então, de cara, eu preciso dizer, qual é o PHTML que vai ser usado pelo objeto template? E também aonde se localiza, aonde está o metadados. Qual é o metadados para fazer? Quer dizer, o metadados foi usado mais para fazer o browser. Mas quando você edita a tela, é você que fez a query. Mas as características de cada campo são definidas pelo metadados. Se é um campo data, se é um campo caráter, se é um campo numérico, né, se é money, tudo isso. E aqui o pré-renderizar, quer dizer, se tiver alguma coisa a ser modificada na tela antes de ser apresentada, está escrito na rotina pré-renderizar, que está aqui embaixo, mas que no nosso caso não tem nada. E aí, se o ID for maior que 0, ele monta os dados, quer dizer, aqui, set record a registro, ID, ele está alimentando o PHTML com os campos que estavam lá no browser. E aí a tela vai aparecer preenchida. Se não, se for uma inserção, vai aparecer em branco. E aí ele chama o HTML. A função pré-renderizar não faz nada e depois que foi feita toda a digitação da tela de edição, quando o usuário clicar em salvar, nós vamos para salvar registro. Chegando lá, ele vai ver se tem ID. Então aqui, quando voltou para salvar, ele não está sabendo, era uma inclusão ou uma alteração. Como é que ele testa isso? Então ele vai verificar se tem ID. Então, se o ID, né, quer dizer, se lá no registro que eu estou recebendo de volta, o SBID existe, então eu vou pegar o ID. Se não existe, eu vou pegar 0. Não existe o ID. Aí nós criamos aqui um objeto result. Você sempre vai ter que criar, principalmente quando você vai estar terminando uma comunicação, o JSON, que vai fazer com que sejam acionadas as rotinas em JSON. Então, cria-se um método, um objeto chamado result, permitindo que eu use os comandos, as funções, os métodos lá dessa classe. If ID igual a 0, ele vai ver se já existe um produto com esse nome. É um teste de consistência que a gente resolveu fazer aqui. Então, ele faz uma select, puxando o nome do produto, e aí como é que ele verifica se já existe aquele produto? Simplesmente vendo se tem mais, se existe um registro com esse nome. E aí é if count array, quer dizer, se naquele array temos mais que um elemento. Se count, quer dizer, o número de elementos é maior que 0. Se for, produto já cadastrado, e ó, eu estou usando aqui o método, o objeto result, o método success, false ou true. False indica, ó, acabou, vai voltar lá para a tela principal. A mensagem, que aparece em vermelhinho no topo lá da tela, produto já cadastrado. E return result, ele volta para a situação onde estava. Aqui eu não precisei fazer o teste, mas eu coloquei a rotina para ver se o registro veio com o nome em branco. Por quê? Porque lá no metadados já tem uma informação dizendo que o campo é obrigatório. Como o campo é obrigatório, se ele não estiver digitado, automaticamente vai apresentar a mensagem faltou digitar a descrição. Está definida lá no metadados que é obrigatório. Vai dizer, o campo é obrigatório. Bom, se for uma inclusão,
Então, se o ID for igual a 0, é porque é uma inclusão. Então, vai ser dado o comando insert. E aí é o insert into SB1, set. Você vê que a gente usa o insert da forma idêntica ao update. O comando insert ou update, o nome da tabela e aqui no insert tem a palavrinha into, SB1, update SB1 set, e aqui todos os campos com os devidos conteúdos para ser atualizado. O headlashes é colocado para evitar problemas de UTF, de UT8, Latam, esses caracteres que temos na língua portuguesa, cedilha, A com tio, que às vezes podem dar problema. E aí é dado o comando de gravação, né? Esse comando ou update ou o insert, lá no executa e result true. E aqui, esse registro que foi recém-incluído, ele está voltando agora para o browser. O browser, que já tinha lido todos os registros, sabe qual é o ID desse produto? Não sabe. Pode ser que o usuário vai pedir uma nova alteração desse mesmo produto que acabou de ser incluído. Então, o browser precisa receber o ID. Então, a função inserted ID, ela busca o ID daquele registro recém-inserido. E aí, joga isso no campo ID, fazendo assim com que volte todos os registros com ID para o browser. E return result, quer dizer, foi bem sucedido. A função de deleta registro, né, tem que fazer, quando a pessoa aperta no lixinho lá, e aí não é deletado o registro, e sim feito um update colocando o status na situação de registro excluído, status igual a 0 no caso. GetDB executa a query, né, essa update aqui, e success true, e vamos embora. Aqui foi usado inclusive o try catch. Se você usar o try catch, quando dá problema nessa query, em vez de ele sair por aqui, ele sai pelo catch. E aí ele dá uma mensagem. Nessa mensagem tem bastante informação para saber por que deu esse problema. Então, às vezes, quando você está com um problema numa query e tal, coloca try catch. E aí você vai ter mais informações sobre o erro. Depois que estiver tudo funcionando 100%, você pode tirar ou não. De qualquer forma, se der um erro em tempo de execução lá na produção, com esse procedimento aqui, você tem mais informações. Quer dizer, a gente que analisa os programas vai ter mais informações. Vamos falar um pouquinho do map. Então, aqui termina o PHP. O map, ele indica como é que eu aciono da estação o servidor e do servidor a estação. Vocês têm que imaginar que são dois ambientes totalmente distintos. Um está lá na estação e no terminal e outro está lá no servidor. Então, não é possível eu chamar uma função, por exemplo, simplesmente pelo nome dela, quando eu estou aqui na estação. E até localizar tudo lá no servidor. Então, o map é uma espécie de um dicionário que faz a conexão de endereços. Então, eu informo o nome onde está localizado o diretório daquele programa e a rotina que ele deve chamar. Então, lá no JavaScript, quando a gente vai chamar uma rotina que deve ser acionada pelo PHP, eu coloco o programa, qual é o programa que vai chamar. E aqui a função que está lá. No caso, temos dois casos aqui. O Add Master Detail, quando eu clico aqui, ponho o menu aqui, ele já me mostra o detalhe dessa função, mas se eu clicar aqui no Ctrl, eu queria mostrar quais são as funções que são chamadas pelo master detail. E aqui a indicação do programa só deve ser chamada quando você está com o debug. Senão, não precisa desse comando aqui, nem deve se colocar, porque ele permite, muitas vezes, uma invasão de outras pessoas mal intencionadas nos nossos programas da infraestrutura. Então,
sempre que você fizer um programa, enquanto você não colocou ele no menu, você tem que chamar dessa forma aqui, newrpplex.local.com/treinamento/produto. Aí ele vai chamar esse programa. Ele não está no menu, mas você consegue chamar ele diretamente no browser. Depois, quando você for colocar ele no menu, você vai definir a descrição do produto, do programa, né? O nome que você quiser colocar aqui, o programa em si, browser, que é a chamada inicial desse programa, e o alias, né? Onde é que esse programa está localizado. Em programas mais complexos, o map tem aí uma sequência bem grande de linhas para todas as chamadas que são feitas entre o JavaScript e o PHP, e cada uma indicando a forma de o JavaScript localizar a função que deve ser executada lá no PHP. É isso aí, pessoal. Vamos agora depois para o programa do faturamento, e aí vocês vão ver como é que funciona essa ligação do cadastro de produto com a venda de um produto no programa. Falou!